Cara, eu juro por Deus que se você não tiver isso que eu vou falar nesse vídeo e for um investidor, a sua chance de falir e quebrar é muito grande. Então fica aqui até o final, esse vídeo é muito importante para você que é investidor na Bolsa de Valores. Nesse vídeo eu vou falar da nossa famosa aqui, reserva de emergência. E antes de começar aqui, esse vídeo falando dessa reserva de emergência, não esqueça de deixar o like, também de se inscrever. E também, eu acho muito importante falar que, cara, esse vídeo aqui não foi um vídeo que, necessariamente eu pensei. Eu postei um vídeo aí na semana passada e comentei, como que os menores poderiam começar a investir em 2022. E aí, teve um comentário que pediu pra eu trazer esse vídeo aqui, falando como que funciona a reserva de emergência. Então eu tô trazendo aqui esse vídeo especialmente pra vocês que querem saber como que funciona essa reserva de emergência que eu citei lá no outro vídeo, que menores de idade, na verdade, não precisam disso ainda, mas já é muito importante para que você comece a pensar em como você vai conseguir fazer dinheiro para que quando você, tenha que arcar com seus custos, já tenha uma reserva de emergência muito boa e também que já consiga investir na renda variável. Mas vamos começar aqui, Eu vou passar primeiro falando o que é reserva de emergência, depois eu vou explicar para vocês como você monta a sua reserva de emergência e por último, onde você deve investir a reserva de emergência. E sim, a gente vai investir a nossa reserva de emergência. Então fica aqui até o final, senão você vai perder alguma parte importante e qualquer parte, nesse conteúdo é muito importante, senão você pode falir. Bom, mas vamos começar, O que é essa tão falada reserva de emergência que todo investidor fala que você tem que ter? A grosso modo, é as suas necessidades mensais multiplicado de 6 a 12. Mas quando eu falo necessidade, é aquilo que literalmente você não consegue viver sem. Cara, quando você for, realmente arcar com seus custos, o aluguel da sua casa, o dinheiro pro mercado, o dinheiro pra água, o dinheiro pras contas, o dinheiro pra gasolina caso você tenha um carro, São todos esses custos que são necessários pra você sobreviver, mas só aquilo que é literalmente necessário. Sabe aquela coisa de ir no cinema no final de semana, comprar uma roupa ali, às vezes um sapato? Isso não conta, só conta aquilo que é literalmente necessário, aquilo que você precisa pra sobreviver. E aí você me pergunta, tá, mas por que 6 a 12, Por que minha necessidade vezes 6 ou até 12, Porque 12 é o dobro de 6. Porque, cara, pensa comigo, você pode ter que usar aí sua reserva de emergência por algum motivo. Vamos supor aí que a gente tem, entre aspas, um Covid parte 2. Cara, por que eu falo 6 a 12 meses, Eu vou justificar com o exemplo do Covid. Cara, quanto tempo o mundo ficou literalmente parado, aquele negócio que você não saía de casa e não conseguia trabalhar, fazia tudo de casa? Cara, durou quase um ano, Foi de março de 2020 até março de 2021, que ainda estava muito complicado para todo mundo conseguir trabalhar, para as pessoas saírem de casa. E aí eu digo, cara, se você tivesse uma reserva de emergência que tivesse sido multiplicada por 12 vezes, que é a quantidade de meses que talvez você precise usar essa reserva de emergência, cara, eu tenho certeza que esse cara não faliu, esse cara conseguiu manter o padrão de vida dele e talvez até aumentar, porque ele não gastava com gasolina, ele poderia, talvez gastar, sei lá, mais água, mais luz, por ficar mais tempo em casa. Mas, cara, se você tiver essa reserva de emergência bem estruturada, você pode fazer de 6, 12, 18 meses, quantos meses você quiser. Eu acho que até 12 meses, um ano, caso você seja demitido, caso aconteça alguma coisa, já tá bom. Mas tem gente que fala, não, 3 meses já é tranquilo. Cara, olha o Covid, se você tivesse 6 meses no Covid não era tranquilo. Por isso que eu falo que tem que ser aí uma quantidade boa de meses, porque assim você consegue se proteger e se sentir muito mais relaxado do que se você não tivesse sua reserva de emergência. Tá bom, então passando para a segunda parte do nosso vídeo. Como você pode montar sua reserva de emergência, Vamos pensar comigo. Deixa eu pegar um exemplo aqui fictício. Vamos supor que você acabou de sair de casa, você já tá ganhando um saláriozinho bom, Você já tá ganhando 5 mil reais por mês, já é um salário bem bom, e você gasta todos os meses para sobreviver, o seu aluguel, o seu mercado, suas contas, literalmente para sobreviver 3 mil reais. Então, no nosso caso, a sua reserva de emergência vai estar entre 18 mil reais e 36 mil reais, 6 meses e 12 meses. E aí você me fala, não, mas é muito dinheiro, para deixar ele parado, é muito dinheiro para desperdiçar e não usar. Cara, eu já disse, esse dinheiro vai ficar investido e não é desperdiçar. Eu já vou te dar um exemplo sobre isso, segura aí. Mas voltando aqui pro nosso exemplo, como que você, vai montar essa reserva de emergência? Você pode economizar durante 9 meses essa quantia de 2 mil reais que você, entre aspas, torra, Você gasta com aquelas coisas que não são necessárias. Se durante esses 9 meses você viver literalmente só com aquilo que é necessário para você, você já vai conseguir ter essa reserva de emergência em menos de um ano. Mas caso você fale, não, eu não quero, literalmente ficar apertado, só gastar aquilo que eu preciso,
E aí você fala pra mim, eu quero economizar R$1.000 todos os meses. Aí você vai demorar 1 ano e meio, né? Pelo menos 18 meses até conseguir fazer a sua reserva de emergência. E isso eu só tô pegando os casos de 6 meses. Se for 12 meses, aí vai demorar o dobro das duas coisas que eu falei. E aí, como eu disse, né? Você vai me perguntar, por que eu já não invisto esse dinheiro em renda variável? Por que eu vou ficar economizando essa quantia tão grande de dinheiro se eu, posso nem acabar usando? Porque, cara, vamos pegar aqui mais um exemplo do Covid que eu vou trazer aqui pra vocês, porque, cara, são exemplos que podem acontecer na vida real mais uma vez. Não talvez um Covid, mas uma crise, por exemplo. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo de uma pessoa que no começo de 2020 saiu da casa dos pais e começou a morar sozinha, né? Ela já tinha um dinheirinho guardado, já investia aí há alguns aninhos, mas agora realmente se mudou dos seus pais e foi morar sozinha. Só que essa pessoa não viu o vídeo do canal dos Novos Investidores falando sobre a reserva de emergência. E aí ele simplesmente pôs todo o dinheiro dele em ações. E aí, 3 meses depois, em março de 2020, o Covid veio e, cara, a bolsa caiu assim 50% dos pontos, né? Ela foi de 120 mil pontos para 60 mil pontos. E aí, fazendo uma comparação meio esdrúxula, essa pessoa, né, essa menina que acabou de se mudar dos pais e tava começando a ganhar dinheiro na renda variável, perdeu 50% do seu patrimônio. Aí eu te pergunto, para esse cara recuperar tudo de novo, quanto que ele vai ter que ter? Cara, ele vai ter que dobrar o patrimônio dele, ele vai ter que valorizar a carteira dele 100% de novo. Então assim, todo esse dinheiro que ele poderia ter colocado numa reserva de emergência, que ele achou que era melhor, né, investir em ações para valorizar logo, e aí sim ele construir uma reserva de emergência quando ele tivesse o dinheiro, cara, isso daqui atrasou ele, eu juro que acho que uns 2, 3 anos, simplesmente porque ele não cumpriu essa regra de primeiro fazer a reserva de emergência e depois começar a investir. Então, cara, pode ser que demore até uns 2 anos, mas é melhor você, entre muitas aspas, perder esses 2 anos de renda variável para conseguir ter uma segurança boa e aí sim depois começar a investir e, né, fazer com que você consiga multiplicar esse patrimônio com as ações da nossa bolsa de valores. E aí, passando agora para a parte legal do vídeo, cara, onde você vai investir essa tal dessa reserva de emergência, né? Você me falou, não posso perder esse dinheiro, mas vou investir, você tá confuso? Fica aqui, cara, juro por Deus que 5 minutinhos eu explico isso daqui, você vai ver outro vídeo, você vai fazer outra coisa que você quiser. Concorda comigo que o investimento que você for fazer para sua reserva de emergência tem que ser um investimento de liquidez muito alta? O que é liquidez, né? Liquidez é a facilidade que você tem de converter algo em dinheiro. Então, por exemplo, tem que ter uma liquidez muito alta, porque se você, sei lá, tiver um problema de saúde, se você for demitido, você precisa desse dinheiro com muita rapidez, então precisa ser um investimento que tenha liquidez muito alta. E agora, olhando para o nosso risco, né? Vamos olhar para liquidez, risco e rentabilidade. Olhando agora para a segunda parte, risco. Cara, não podemos perder esse dinheiro, tem que ser um risco tentando ser zero, concorda comigo? Porra, dinheiro que você não pode perder. Então o risco tem que ser zero ou quase zero. E aí, tá bom, já sabemos que a liquidez tem que ser alta e o risco extremamente baixo. E isso faz com que a nossa rentabilidade também seja baixa e não tem muito como você burlar isso, tá? Não é porque, se fosse uma rentabilidade muito alta, todo mundo ia investir, concorda comigo? Pô, você consegue transformar sempre em dinheiro, não tem risco nenhum e você multiplica seu patrimônio. Pô, seria um investimento dos deuses, assim. Então, cara, você teria uma rentabilidade um pouco baixa, mas não é a rentabilidade que a gente tá querendo, né, atingir nesse nosso investimento. A gente quer realmente liquidez e não deixar esse dinheiro parado, porque deixar dinheiro embaixo do colchão, você sabe que não é bom. Bom, então sabendo tudo disso, né, liquidez alta, risco minúsculo e também uma rentabilidade, né, que é o que a gente consegue aí. Cara, qual que é esse investimento que você pode fazer? Existem 3 investimentos que você consegue fazer: no Tesouro Direto, mais conhecido como Tesouro Selic, em um fundo DI ou também em um CDB de liquidez diária, mas não sai do vídeo ainda, existe um desses investimentos que é melhor que todos e eu vou explicar eles 3 aqui e por que existe um melhor dentre esses 3. Cara, um CDB de liquidez diária é nada mais nada menos que um banco emitir uma dívida, né? Ele emite uma dívida e aí você compra esse CDB e aí na maioria das vezes você consegue fazer com que esse CDB tenha liquidez diária, né? Nesse caso, para reserva de emergência, ele tem que ser com liquidez diária. Existem outros tipos de CDB, eu não vou nem comentar eles. O CDB da reserva de emergência tem que ser de liquidez diária se você quiser investir no CDB, que no caso não é o melhor investimento ainda. Mas cara, você vai emprestar dinheiro pro banco e aí ele vai dar, né, um vencimento para esse seu CDB e aí no vencimento ele vai te devolver o dinheiro com uns juros a mais. É como se a gente fosse no banco, pedisse um financiamento, mas é o contrário, é o banco meio que pedindo pra gente, né, com obviamente juros mais baixos, porque ele não vai devolver juros altos pra gente, mas isso não vem muito ao caso. Bom, falando do fundo DI agora,
que é esse fundo DI, né? Pra você que não tem ideia. Cara, fundo DI é um negócio muito simples. É basicamente um fundo de renda fixa que tem 95% desse fundo, né? 95% da composição desse fundo é de Tesouro Selic e os outros 5% são outros investimentos do Tesouro Direto. Então, assim, também é uma alternativa boa, né? Você tem esse 95% do Tesouro Selic, que é um investimento também que está na nossa lista, então acaba sendo bom. Mas falando agora do próprio Tesouro Selic, como que ele funciona, né? Cara, o Tesouro Selic é muito simples. Nesse caso, não vai ser o banco que vai emitir uma dívida, e sim o governo vai emitir uma dívida. Você vai comprar essa dívida do governo e no futuro o governo vai devolver para você esse dinheiro mais uns juros. Mesmo pensamento do banco, só que nesse caso é no governo. E por que o Tesouro Selic é o nosso melhor investimento desses três? Porque, cara, quando você empresta dinheiro para um banco, concorda comigo que a chance de um banco acabar falindo é maior do que o governo? Porque mesmo que o governo acabe falindo, cara, desde 2002 existe o Tesouro Direto, que é onde você compra esse Tesouro Selic. Desde 2002 não teve nenhum investidor que ficou sem os seus juros, né? Sem o seu dinheiro de volta. Então, assim, mesmo que o governo acabe falindo, eles podem, querendo ou não, simplesmente imprimir mais dinheiro e pagar os investidores. Enquanto se um banco falir, por mais que você tenha um FGC, cara, às vezes esse banco pode acabar não pagando o FGC e acabar sumindo. A gente sabe que pode acontecer isso. Então, o investimento mais seguro nesse caso é o Tesouro Selic, que é atrelado à taxa básica de juros do nosso país, a taxa Selic. Se aí sim vocês quiserem que eu faça outro vídeo só falando do Tesouro Selic, aí eu trago um vídeo falando só do Tesouro Selic. Mas com certeza esse é um investimento no qual você deve deixar a sua reserva de emergência para você nunca perder dinheiro. E aí uma dúvida muito comum é: eu tô economizando todos os meses R$1.000, eu tenho que esperar os R$18.000, né, lá do nosso exemplo, para começar a investir no Tesouro Selic? Cara, é óbvio que não. Desde que você tenha R$30, você já consegue começar a investir. Então, se economizar todos os meses R$30, começa a colocar todos os meses R$30 no Tesouro Selic, porque ele já vai começar a render para você e esse dinheiro não fica parado. Então, sempre que você conseguir economizar dinheiro para colocar na sua reserva de emergência, já vai investindo no Tesouro Selic, porque assim você já vai conseguindo, né, acumular mais patrimônio, ele já vai rendendo e aí você consegue chegar mais rápido no seu objetivo, beleza? Então esse foi o vídeo, eu espero ter te ajudado caso você não soubesse, né, o que era reserva de emergência e também onde aplicar ela. Então, cara, se você curtiu e se eu te ajudei, não esquece de deixar o like, também de se inscrever e tamo junto.